Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da Princesinha do Mar. Nosso programa hoje vai trazer um convidado para lá de especial, ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ele vai nos falar, eu propus o nome do programa como sendo... Qual é o papel de um ministro da Saúde num país como o Brasil? Esse é o tema que eu entendi que poderia dar início à nossa conversa, esse nosso bate-papo. O ministro Temporão já esteve no nosso programa antes da pandemia e nós conversamos sobre o SUS, a importância do SUS. Ao longo do programa eu vou colocar o link desse programa anterior, porque eu acho que também tem muita informação pertinente a respeito da saúde pública brasileira e do Sistema Único de Saúde nosso, que, segundo a deputada federal Érica Cocá, ela deu uma definição muito boa. O SUS é um sistema que deveria ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade. Quer dizer, o que o SUS tem feito para a nossa população, eu posso dizer para a integralidade da população, é algo que realmente merece o nosso respeito e a nossa preocupação para mantê-lo vivo, atuante e recebendo mais financiamento e sendo também melhor gerido na medida do possível. Nosso convidado Temporão nos pediu para chegar um pouquinho depois do programa, devido a um compromisso. Ele deve estar chegando aqui em torno de 13h30. Então, eu separei, fiz uma edição de um vídeo de uma manifestação do Temporão enquanto ministro da Saúde em 2009, onde ele participou de uma sessão que estava votando uma lei óbvia, que é a lei que impede hoje, impediria, né, naquele momento, mas que hoje impede o fumo em ambientes fechados. Isso já dá uma amostra da importância de você ter um ministro da Saúde antenado com a ciência, trabalhando junto com a ciência. Então eu vou pedir ao Geraldo Rodrigues, nosso operador, para colocar essa fala do ministro no Senado em 2009, em que ele defende o projeto de lei 315/2008, que era de autoria do senador Tião Viana, com a relatoria da então senadora Marina da Silva. Gostaria de considerar a visita honrosa a essa comissão, como já dito, nosso ministro Temporão. O ministro Temporão foi presidente do INCA e fez um belíssimo trabalho lá no INCA e agora à frente do Ministério da Saúde tem também dado alegria aos brasileiros. E temos que considerar que esse projeto é de extrema relevância para o país. É um projeto que visa o uso de produtos do tabaco, derivados do tabaco em ambientes fechados e outras providências. O ministro manifestou o desejo de vir aqui e eu imediatamente o convidei, por ser a mais alta autoridade do país na área de saúde e por ter já prestado um serviço, como eu disse, de extraordinária relevância nesse setor. Portanto, antes da votação do projeto, eu dou a palavra ao ministro com muita alegria, agradecendo por sua visita, ministro. E essas portas estão abertas a Vossa Excelência para sempre que desejar vir aqui colocar o seu ponto de vista e com certeza merecerá toda a consideração dos senhores senadores. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo que desejar. Muito obrigado. Quero cumprimentá-lo, senador Demóstenes Torres, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, cumprimentar os demais senadores presentes. A minha visita aqui prende-se a um fato bastante singelo, a relevância que considero que dou ao tema do ponto de vista do seu impacto na saúde pública, né? Como nós todos sabemos, o Brasil,
nos últimos 15 anos, implementou políticas em relação ao tabagismo de incontestável sucesso. Eu acabei de participar da divulgação da última pesquisa organizada pelo IBGE, senador, onde um dado chama atenção. Hoje, no Brasil, o número de ex-fumantes já é maior do que o número de fumantes. Uma série de medidas, como o banimento da publicidade, estampar nos maços de cigarros fotos de advertência, um enorme esforço de levar educação e informação para as escolas, para os professores, para os profissionais de saúde. Na realidade, criou-se no Brasil um movimento cultural e ampliação da consciência dos cidadãos sobre os malefícios do fumo, sem nenhuma conotação de perseguição aos que fumam. O cigarro é uma droga vendida livremente, não há nenhum problema das pessoas fumarem. O sucesso da política de controle do tabagismo no Brasil faz com que hoje a prevalência de fumantes na população acima de 15 anos seja de aproximadamente 17% da população. 15 anos atrás, essa prevalência era de 34%. Foi uma queda brutal, resultado fruto desse conjunto de políticas. Além disso, o Congresso Nacional ratificou a Convenção Quadro, que foi o primeiro tratado de saúde pública, primeiro tratado mundial de saúde pública, construído, aprovado pelo conjunto das nações e hoje ratificado pela grande maioria dos países do mundo. A Convenção Quadro, ela tem um conjunto de políticas, normas, orientações para que os países, o conjunto dos países, implementem, no âmbito das suas legislações, no âmbito das suas políticas, medidas que os aproximem do que está ali na Convenção Quadro. E a Convenção Quadro é muito clara ao colocar uma série de desafios a serem superados pelos países. Então, quando se diz que o Brasil hoje tem uma política de incontestável sucesso em relação ao tabagismo, isso não quer dizer que não existam mais desafios a serem vencidos. Poderíamos dar como exemplo, eu daria 3 exemplos. O primeiro exemplo é um trabalho de governo, de apoio financeiro e técnico aos plantadores de fumo do sul do Brasil e da Bahia, no sentido de estimulá-los a uma reconversão para o plantio, para outras atividades econômicas. Nós sabemos que esse é um processo que se dá ao longo de décadas, mas está lá na Convenção Quadro. Da mesma forma, a Convenção Quadro trabalha de maneira bastante importante a relação do plantio do fumo e as condições de trabalho dos plantadores. Existem vários estudos mostrando que o processo de trabalho leva a doenças do trabalho em adultos e em crianças. E também a Convenção Quadro coloca a importância do controle, do banimento do fumo passivo em ambientes coletivos, públicos e privados. E é disso que essa matéria que tramita aqui no Senado Federal trata. Desse ponto de vista, a minha passagem como presidente do Instituto Nacional do Câncer durante 2 anos no Rio de Janeiro, eu que sou médico e que conhecia os problemas do câncer e as relações entre o fumo e as doenças crônicas, mas essa experiência no INCA me colocou exatamente no meio, dentro desse processo, de maneira bastante clara e bastante objetiva. Acompanhei, portanto, todo o processo de ratificação da Convenção Quadro pelo Congresso e pude perceber o impacto do fumo no perfil de morbidade e mortalidade no Brasil. São 200 mil óbitos por ano de doenças relacionadas com o cigarro. A atual legislação federal, ela não permite, não garante um aspecto central da questão do fumo em ambiente fechado, que é, de um lado, a proteção dos trabalhadores. Nós temos aí, portanto, uma dimensão de saúde do trabalhador, funcionários que trabalham em empresas, garçons, cozinheiros, gerentes, trabalhadores e funcionários de bares e restaurantes e outros ambientes, né, que ficam expostos cotidianamente à fumaça, ao fumo passivo. E a outra dimensão, que é dos cidadãos comuns, que ao frequentar esses espaços coletivos, pode ser um shopping, pode ser uma empresa, uma instituição pública, um restaurante ou um bar, e que não fuma,
fica exposto à fumaça do cigarro nesse ambiente. Os estudos existentes no Brasil, embora não sejam em grande número, mas são bastante evidentes. Um deles, a UFRJ e o INCA estimam que pelo menos 2.700 pessoas morram por ano no Brasil, derivados de processos patológicos relacionados ao fumo passivo, o que daria uma média de 7 óbitos por dia, pelo menos no Brasil, num estudo bastante preliminar. Há muita polêmica sobre o tema. Nós estamos observando, nos últimos meses, vários estados brasileiros aprovando legislações estaduais e algumas prefeituras também. E me parece que a aprovação de uma legislação federal é fundamental, primeiro, porque há uma heterogeneidade muito grande das posturas das legislações estaduais. Algumas puxam mais para um lado, outras mais para o outro. São conflitantes algumas vezes. É importante, portanto, que a legislação federal estabeleça de uma vez por todas essa questão do fumo em ambientes fechados, em ambientes públicos e privados fechados. Esse vídeo que a gente do ponto de vista científico, ele foi feito em 2009 pela TV Senado e foi uma participação do ministro no nosso esforço de reduzir o impacto ambiental, econômico, sanitário, social do tabagismo. Essa sessão da CCJ do Senado era para aprovar, e acabou aprovando mais tarde, uma lei de ambientes 100% livres da fumaça do tabaco. Mas, passando agora para a atualidade do nosso programa de hoje, a proposta que eu fiz ao ministro Temporão foi da gente falar exatamente sobre o papel de um ministro da Saúde num país com as características do nosso, né? Nós temos diversos aspectos do país que são relevantes. Questões sociais gravíssimas e outras também uma economia que pode ser pujante, pode ser um parque industrial que pode ser melhor aproveitado, enfim. Nós temos coisas boas e coisas ruins no país que interferem, não só interferem negativamente com a saúde, com a questão da renda, da educação e do próprio financiamento do Sistema Único de Saúde, mas também nós temos coisas boas e eu, então, gostaria que, inicialmente, o ministro, eu vou chamá-lo assim, ministro, porque é uma forma carinhosa que eu aprendi a me dirigir a você, mas o ministro, ele é médico, ele é sanitarista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, já foi presidente do INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e como nós estamos falando aqui, foi ministro da Saúde no período de 2007 a 2010. Então, se apresente, por favor, aos nossos ouvintes e hoje em dia também telespectadores, e para a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, primeiro, Alexandre, agradecer o convite, né? E cumprimentar todos que nos acompanham, que nos assistem, que nos escutam pela rádio, que nos acompanham pelas redes sociais. Está passando ao vivo no YouTube. Então, é isso aí. Vamos conversar aqui sobre saúde pública. Vai ser um grande prazer. Então, dando início a essa ideia, por que me veio essa ideia? Porque a gente está em plena pandemia, né? Uma pandemia de Covid-19 que não acabou ainda. E nós vimos, durante essa pandemia, nós tivemos 4 ministros da saúde, né? E o saldo final não, porque nós, volto a dizer, temos que nos preocupar ainda com a pandemia, mas o saldo me pareceu não favorável à forma como nós lidamos e, sobretudo, em alguns períodos do Ministério da Saúde, né? Qual a importância dentro do arcabouço ministerial? Qual é a importância do Ministério da Saúde que você dá? Eu acho que o que está acontecendo com a pandemia e nesses 2 anos e meio, desde que a Organização Mundial da Saúde alertou o mundo de que havia uma nova doença se espalhando, ela é bastante pedagógica e didática para que a gente possa refletir sobre a tua pergunta. Veja, em 2009 eu era ministro e nós tivemos a pandemia do H1N1, ou seja, um vírus da família influenza, de outra família. No México, saltou de espécie, né? De suínos
para humanos e se espalhou pelo mundo. No começo, causou o mesmo tipo de comoção que qualquer pandemia causa. Insegurança, medo, né? Temor, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, se é grave, se não é grave, né? E, então, acho que a primeira característica do ministro numa situação como essa, ele tem que, primeiro, liderar um esforço de mobilização nacional da sociedade brasileira no combate a essa nova doença. Então, liderança. Coordenação. Ministério da Saúde, estados, municípios sentando juntos e construindo juntos a estratégia. Terceiro, ciência. Você chama os cientistas imediatamente, quem entende do assunto. Epidemiólogos, virologistas, sanitaristas, infectologistas, professores, pesquisadores. Cria um comitê ad hoc que possa estar te orientando. Olha, é por aqui, é por ali, não é por ali. E uma outra dimensão muito importante, mais duas, comunicação e informação. Então, o ministro tem a responsabilidade de ir para as mídias, falar a verdade com transparência, com clareza, mas passando segurança, credibilidade. Olha, as decisões que nós vamos tomar estão baseadas nas evidências, tem o apoio da ciência e cada um de nós tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5. E, por fim, uma situação tão complexa como essa, que afeta a economia, afeta as relações sociais, afeta o dia a dia, você tem que ter políticas de governo. Então, você tem que ter política de renda, do salário, do emprego, do transporte público, das medidas de prevenção. Quer dizer, a saúde não pode sozinha dar conta de tudo. O setor educação. Educação. Né? Parcerias com o setor privado, com as iniciativas comunitárias, organizações não governamentais, as entidades de bairros. Né? E quando a gente analisa o que aconteceu no Brasil nesses 2 anos e meio, o governo federal fez exatamente o contrário disso. Não mobilizou, não liderou, expulsou a ciência, atacou a ciência, né? Não coordenou, não articulou. O presidente da República continua sendo assim o garoto propaganda da desinformação. Até hoje ele não se vacinou, talvez seja o único líder mundial que não se vacinou. Né? Divulgação de fake news, né? Ataque à ciência, quer dizer, divulgando falsos tratamentos, falsas curas. Isso cria na sociedade uma perplexidade. Porque as pessoas, peraí, quem é que tem razão? É o ministro que tem razão? É o presidente que está falando correto? É o médico que ali que está dizendo? Alguns médicos, inclusive, divulgando fake news. E o nosso conselho, que rege a ética médica, o Conselho Federal de Medicina, de maneira vergonhosa, calado até hoje. Não se manifesta até hoje, dando cobertura a crimes, porque são crimes. Ora, se eu estou usando um medicamento que foi testado e retestado ad nauseam, publicado em todas as revistas mais importantes, que diz que não funciona e pode causar dano, tem médico ainda prescrevendo. Então, eu diria que é um exemplo assim muito triste de tudo que o ministro da Saúde não deve fazer. Quando o ministro Mandetta, até o ministro Mandetta, nós podemos dizer que sim, havia liderança, coordenação, respeito à ciência, trabalho para... Mas depois que o ministro Mandetta saiu, o Taixe ficou um mês, menos de um mês. Não deu tempo para fazer. 29 dias. Aí entrou um ministro militar que não sabia absolutamente nada do assunto, né? E que desqualificou a equipe técnica do Ministério, fragilizou a equipe técnica do Ministério, manteve a ciência afastada, né? E agora, com o ministro Queiroga, a situação pouco mudou, né? Veja, embora o Brasil hoje seja um dos países do mundo com maior cobertura vacinal, nós começamos de maneira muito lenta e poderíamos ter evitado, segundo vários estudos, metade dos 630 mil óbitos, pelo menos mais de 300 mil brasileiros poderiam ter a vida poupada se nós tivéssemos feito o quê? Nos preparado para iniciar uma campanha de vacinação, como fizemos em 2010 contra a H1N1. Nós vacinamos em 3 meses 90 milhões de pessoas. O PNI vacinou no passado, num único dia contra a paralisia infantil, a gotinha, 15 milhões de crianças. Quando você diz que uma das questões equivocadas foi a desarticulação, nós trouxemos aqui há 2 semanas o subsecretário de Atenção Básica e de Vigilância do Estado, e ele disse que o PNI foi colocado à margem do processo, né? Ele, com toda a expertise em imunização... Nós já estamos com o 5º coordenador do PNI
em 2 anos. PNI é Programa Nacional de Imunizações. É o maior programa de vacinação do mundo. São 300 milhões de doses de vacina por ano. O Brasil é o país do mundo que mais vacina. E realmente houve uma fragilização do PNI. O que nos salvou? O que impediu uma tragédia ainda maior? O Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. O Butantan, que já detinha a tecnologia da vacina da gripe, essa que a gente toma todo ano, e a vacina da Covid-19 que o Butantan fez tem a mesma plataforma tecnológica. Então, rapidamente, o Butantan pôde fazer. E a Fiocruz deu um salto ousado. Fez uma parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford para uma vacina de vetor viral que é inovadora, é a primeira, né? Foram 2 vacinas inovadoras, a de RNA mensageiro, da Pfizer, da Moderna, e da AstraZeneca de vetor viral. E já incorporou completamente a tecnologia. Nós temos total autonomia. Em menos de um ano, a Fiocruz incorporou toda a plataforma, do princípio ativo à colocação da vacina no posto de saúde. Então, Butantan, ou seja, a ciência e a saúde pública impediram uma tragédia ainda maior. Se dependesse do desempenho do governo federal... Um último comentário sobre isso. Na verdade, nós fomos obrigados, viu, Alexandre, a fazer uma coisa muito interessante. Complexa, não é o ideal, mas nós fizemos. Nós construímos um Ministério da Saúde, entre aspas, paralelo, sem o ministro, e sem o Ministério e sem o governo federal. Então, os governadores, os prefeitos, o Consórcio do Nordeste, a grande mídia, as redes sociais, pesquisadores, cientistas, partidos políticos, o parlamento fez a CPI da Covid. Ativistas da saúde, nos mobilizamos para tentar suprir essa vergonhosa omissão do governo federal. Interessante. O meu sogro, professor Newton, deve estar até ouvindo o nosso programa. Meu sogro fez uma pergunta que eu, sinceramente, fiquei pensando, não soube responder. Porque a gente estava conversando e dizendo assim, as lideranças federais, né, brasileiras durante a pandemia fizeram um pouco do uso de máscara, fizeram um pouco da testagem em massa, fizeram um pouco da vacina, exaltaram medicamentos ineficazes para o combate ao vírus e de uma certa maneira, fizeram como se tivessem tomado o lado do vírus, né? O que a gente pode fazer para facilitar a transmissão, para facilitar o adoecimento e tal. E eu não soube responder qual é o interesse, ao seu ver, dessas atitudes, assim. Por que politicamente, ideologicamente, eles optaram pelo vírus? Eu não consigo entender. Tem uma maneira da gente entender. Por trás disso tem uma visão equivocada, né? É preciso chamar a atenção de que o presidente rapidamente se cercou de pessoas completamente despreparadas do ponto de vista científico. Vamos fazer um contraponto? Lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, que no primeiro momento também aderiu a essa coisa anti-ciência, rapidamente ele recuou. E aí ele nomeou um sanitarista ilustre, Fauci. Exatamente, que era quem dava as regras. Aqui não, o presidente da República se cercou de mediocridades e de pessoas anti-ciência. O que eles buscavam era o chamado efeito rebanho, o efeito de proteção. O que eles achavam? Que era um vírus como outros vírus conhecidos, que foi um ledo engano, porque esse não é um vírus respiratório, ele causa uma doença sistêmica, né? Um dos grandes desafios hoje é a tal síndrome pós-Covid, que ninguém sabe ainda a dimensão disso, que é gravíssimo. Pode atingir 2 milhões de pessoas. Então eles raciocinavam, vamos expor as pessoas rapidamente, esse vírus vai se disseminar, vai causar uma proteção, né? E o equívoco foi, houve mutações, né? As pessoas que desenvolviam imunidade natural contra uma cepa já não o protegia contra a outra, a vacinação caminhou de maneira lenta porque o governo assim o desejou e o resultado, 630 mil mortes. Eu me lembro que em março de 2020, quer dizer, primeiros casos no Brasil, primeiras mortes, o então deputado Osmar Terra, que eu acho que ainda é deputado, que você falou, fazendo um introito aqui antes, você falou do gabinete paralelo do bem, vamos chamar assim, né? Das pessoas bem intencionadas e com bagagem, usando a ciência e tal. Mas houve também um gabinete paralelo em que me parece, não quero ser leviano, mas é tudo que a gente ouviu, o Osmar Terra seria um dos líderes desse gabinete. Eu me lembro de uma fala dele, eu até editei um vídeo, se eu tivesse sacado, eu tinha pedido o Geraldo para editar.
editei um vídeo em que ele fala que a Covid-19 não mataria nem 800 pessoas. Né? Exatamente. Seria menos ofensiva do que H1N1. Ele se baseou no que aconteceu com o H1N1, que era um vírus de outra família, completamente diferente. Era um vírus respiratório, basicamente. E o coronavírus, esse SARS-CoV-2, infelizmente, ele demonstrou que causa uma doença sistêmica vascular disseminada, e que causa, inclusive, sequelas graves que estão deixando todo mundo perplexo, né? Então, e por que isso aconteceu? Porque os cientistas foram expulsos, foram atacados. O Alexandre, esse governo... Deixa eu te interromper. Nas falas, por exemplo, do Osmar Terra e de outros, como você disse, muitos médicos aderiram, eles diziam que estavam usando a ciência. Exatamente. Né? Isso talvez tenha ajudado a pessoas terem opções erradas, né? Opções de risco para si própria, porque o discurso deles era muito bem estruturado. Sim, mas um discurso... O discurso da cloroquina muito bem estruturado. Que saía da cabeça deles. E fui o primeiro secretário de saúde do Brasil a me deparar com a epidemia do H1N1, que entrou pela Argentina. Né? Então foi uma epidemia gravíssima, ninguém sabia direito como é que o vírus se comportava, diferente do coronavírus, que a gente já sabe como o vírus se comporta, né? E em função da experiência da China, do que está acontecendo em outros países. E a partir daí, eu posso dizer que, comparando, inclusive, uma coisa com outra, né, o mundo tem pandemias periódicas, né, tem gripes, influenza, né, que afeta vários países ao mesmo tempo, né, e isso causa mortes, infelizmente causa mortes, né, mas tem um limite. Todas as epidemias começam, tem um ápice e terminam em poucas semanas. Não são duradouras, nem são intermináveis, né? Nós temos que nos preparar para enfrentar, porém esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. Primeiro porque ela vai ocorrer num período que é verão aqui. O auge da epidemia, e inclusive a mortalidade alta dela, se deu nos países onde está fazendo muito frio. Inclusive na Itália, ela está concentrada na região da Lombardia. O sul da Itália, que é mais quente que o norte da Itália, não está tendo praticamente epidemia. Né? Nós estamos vindo aí com o nosso inverno também, não pode ser que se agrave? O inverno vai acontecer daqui até o inverno chegar, dá tempo de ter o refluxo da epidemia. Então, todas as epidemias virais seguem mais ou menos o mesmo curso, né? Elas duram, em média, até atingir o ápice em torno de 4, 5 semanas, né? Podendo ir até 6 semanas, e depois elas refluem, né? Isso aconteceu exatamente como aconteceu com a gripe, com o H1N1 aqui, aconteceu a curva da China agora. A China já está na fase descendente, foi em torno de 6 semanas e foi para o auge, para o ápice, 5, 6 semanas foi para o ápice, e depois começou a diminuir e tende em mais 4 semanas, 3, 4 semanas, desaparecer. Já está desaparecendo, inclusive, nos lugares onde ela começou. Então isso está acontecendo na Europa, no inverno, e está acontecendo com menos intensidade, irá acontecer com menos intensidade no hemisfério sul, né, nessa faixa que está em pleno verão, que é o caso do Brasil. Então, mas eu falo isso baseado em evidência, eu não estou aqui inventando nem a meu desejo, entendeu? A discussão tem que ser feita baseada em evidência científica. Está um barata-voa aí, muita gente dando palpite, apavorando todo mundo. Não é para ficar apavorado, é uma pandemia como as outras foram, nós já passamos por várias, né? A vida tem que continuar, as aulas têm que voltar, os meninos não podem ficar fora da sala de aula há muito tempo. As medidas de prevenção são individuais, lavar as mãos, cuidar das mãos. Nem sempre álcool gel, água e sabão resolve, né? Passar em casa, mudou de ambiente, tem que lavar as mãos, né? Se a pessoa tiver qualquer sintoma, ela tem que se isolar, aí sim ela tem que se isolar, né? Não é para andar todo mundo de máscara, né? Só quem está com gripe, com febre, com sintomas gripais. Não é para sobrecarregar os hospitais, tem os postos de saúde abertos até às 10 horas da noite, o ministro Mandetta já autorizou, então estão se contratando mais 5 mil médicos agora para esse tipo de atendimento. Eu acho que é seguir as orientações que estão sendo dadas pelo Ministério e não assustar a população, porque não é motivo para pânico, né? Tem que se trabalhar como foi trabalhar. H1N1 não parou nada no Brasil. E foi muito mais grave que essa epidemia que está ocorrendo agora. Não era baseado em nenhuma evidência, em nenhum estudo. Ou então em estudos ruins, né? Estudos ruins, de má qualidade, ou estudos enviesados, né?
Tem uma coisa muito curiosa entre os médicos, né, de que o médico ele acha que a sua experiência pessoal na clínica, né, reflete a verdade. Nem sempre isso é assim. Né? A prática clínica é fundamental, é importante, mas você tem que se basear nos estudos que testam medicamentos e vacinas em milhares de pessoas. As evidências que saem daí é que vão te orientar. Né? Então, foi isso. Acho que houve o gabinete do bem. Foi essa governança paralela que nós organizamos e o presidente se cercou de negativistas, de pessoas que desprezam, que não escutam a ciência. E o resultado triste está aí, infelizmente. O relatório da CPI, ele é uma síntese macabra disso que o Brasil viveu, infelizmente. Outro dia eu fiquei me perguntando para que serviu esse relatório da CPI, né? Quer dizer, até agora eu ainda tenho dúvidas não da consistência do relatório, da qualidade do relatório, mas do efeito disso, não só sobre o que aconteceu, mas até como uma coisa preventiva para o futuro. Que, aliás, eu acho que podia seguir aí no papel do Ministério, porque a sua experiência foi boa, foi grande, além da experiência que você já tem como médico, mas como ministro, né? O que mais você acha? Vamos sair um pouquinho da pandemia, que são papéis importantes, porque eu fico pensando, por exemplo, o movimento social tem inúmeras demandas, né? Cada movimento tem uma demanda diferente da outra. Por exemplo, doenças raras, que a gente trouxe aqui semana passada. No segundo bloco eu vou te passar a pergunta que a nossa convidada fez. Mas, por exemplo, eu sou do movimento contra o fumo, né? Apresentei a sua fala de 2009 no Senado, e nós temos demandas várias. Nós enfrentamos, às vezes, uma indústria que é muito poderosa, não tem escrúpulo nenhum. Mas existem outras demandas da sociedade, por exemplo, a tuberculose, a AIDS, a malária e por aí afora. Se a gente fosse elencar todas as doenças que um ministro e a equipe têm que se deparar, né? As demandas às vezes por recurso, às vezes por pessoal, às vezes por exames, como as mamografias, né? Questões, por exemplo, ligadas à saúde feminina, por que se morre tanto de câncer de colo de útero no Brasil, né? Eu imagino que isso tudo caia no colo do ministro, né? Como é que o ministro faz para dar conta de tudo da melhor forma possível? Como é que você se articulou e como é que você acha que deva ser essa articulação para tantos problemas sociais num país que tem, como o levantamento que eu fiz ontem, 29% de analfabetismo funcional, tem uma renda baixa per capita, nós estamos em mais de 63 no mundo em renda PIB per capita. Quer dizer, ganhamos mal, estudamos mal e felizmente temos o SUS, né? Temos um sistema que tem ajudado muito, é uma inclusão social importantíssima. Mas como é que você pode dar conta de tantos problemas num país de 210 milhões de habitantes? Eu começaria chamando a atenção para um detalhe importante no Brasil. Nós somos uma república federativa. Embora o Ministério da Saúde seja, assim, digamos assim, a liderança, né, em proteger a população, em desenvolver o sistema de saúde, em garantir que as coisas funcionem, ampliar o acesso, né, melhorar a qualidade, mas o governo federal, estados e municípios trabalham de maneira integrada e articulada. Tem uma coisa no Ministério chamada Comissão Intergestores Tripartite. Nessa comissão tem assento o ministro da Saúde, os representantes dos secretários estaduais, é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS. Então, nada do que acontece na área de saúde brasileira sai se não for pactuado, acordado nessa comissão. Então, vou dar um exemplo prático. Uma demanda importante na minha época era a gente precisava de desenvolver uma política nacional de atenção à saúde do homem. Uhum. A gente tinha saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde de qualquer coisa, mas do homem não tinha. E nós sabemos que o homem tem suas vulnerabilidades e em determinadas faixas etárias morre de maneira muito mais importante de várias doenças. Tem aspectos culturais, né, que o afastam muitas vezes de procurar o serviço de saúde por
O homem não pode chorar, o homem não pode ter que demonstrar fortaleza, né? Esses estereótipos, né, transmitidos pela educação e pelo sistema. E essa era uma demanda de várias sociedades médicas, né? Sociedade de Urologia, Sociedade de Cardiologia e várias outras. Conversamos com movimentos sociais, né? E construímos, então, uma política nova, inovadora. Foi o terceiro país do mundo que montou uma política nacional de atenção à saúde do homem. E foi nessa comissão que nós aprovamos o texto, os detalhes e o orçamento. Quem vai pagar as ações que vão advir daí? O dinheiro vem do Ministério da Saúde, mas também vem dos estados e também vem dos municípios. Então, eu acho que a primeira coisa, respondendo a tua pergunta, é trabalhar de maneira muito coesa e articulada com estados e municípios. Segundo lugar, o ministro tem que montar uma equipe técnica de altíssima qualidade, também do ponto de vista ético e moral, e muito experiente. E foi o que eu fiz. Isso, quer dizer, não foi apenas na minha gestão. Adib Jatene foi um excelente ministro, José Serra foi um excelente ministro, o Padilha, que me sucedeu, tivemos vários, Saraiva Felipe, Agenor Álvares. Então, é um processo contínuo onde você vai tendo aperfeiçoamentos, cada ministro. E eu tive o privilégio, eu fiquei 4 anos, é muito difícil. O Adib Jatene foi ministro 2 vezes, ele ficou 1 ano numa vez e mais 1 ano na outra, é muito pouco. Por que a dificuldade? Política. O Serra e eu fomos os mais longevos, né? Então, pressão política o tempo todo, pressão dos partidos para nomear e poder ter influência na nomeação de cargos e funções. Esse é outro problema que eu vou falar também, porque, infelizmente, no Brasil, quando você compara com a Inglaterra, que é um parlamentarismo, na Inglaterra, quando muda o ministro é do parlamento, ele tem que ser deputado, né? Você muda, sei lá, vamos dizer, 20 cargos. O resto é carreira, estrutura. Então, por exemplo, eu tenho que nomear o secretário nacional de atenção à saúde. Na Inglaterra, ele vai ser escolhido entre um conjunto de profissionais que já estão lá, quem tem doutorado, quem tem mais qualificação, quem está há mais tempo, enfim. Né? Aqui não, aqui vira um leilão onde a pressão política, salve-se quem puder, e o ministro aqui no Brasil nomeia milhares de cargos, o que é um absurdo. A gente precisa de uma reforma de Estado que impeça isso. Mas eu queria chamar a atenção de um outro ponto que é muito pouco pensado quando você faz essa pergunta. Qual o papel de um ministro da Saúde? Né? Ele tem que liderar, ele tem que zelar para que o dinheiro público seja bem executado e gasto, ele tem que garantir transparência no uso desses gastos. Né? Ele tem que, portanto, montar uma equipe técnica capacitada, tem que ter diálogo com os estados e municípios, tem que ter diálogo com a sociedade. Eu vou dar um outro exemplo. Política Nacional de Atenção à População Negra. Foi na minha gestão. Essa era uma demanda de décadas. Porque tem singularidades, tem especificidades, tem demandas, tem racismo estrutural, tem uma série de questões. E aí, ouvindo a sociedade, a gente montou essa política e lançamos essa política. Mas tem uma outra dimensão pouco pensada, discutida. É a minha visão. Num país como o Brasil, baixo grau de escolaridade, desigualdade estrutural, muita desinformação, o ministro da Saúde tem que ter um papel também político-pedagógico, de mobilização, de diálogo, de orientação, de dizer qual é o caminho. Uma das coisas que eu mais me orgulho da minha passagem pelo Ministério é que o tempo todo, e olha que não existiam as mídias sociais de hoje, hein? Não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram. As coisas estavam começando, as redes sociais estavam engatinhando. Tinha internet, mas não tinha rede social. Exatamente. Então eu ia o tempo todo para onde? Para rádio e televisão. Rádio comunitária, que é muito forte no interior. Né? Então você gravava, às vezes, um programa de 5, 10 minutos sobre promoção da saúde, sobre prevenção, sobre tabagismo, sobre várias outras coisas. Milhares de rádios comunitárias divulgavam. E a televisão, volta e meia, estava lá, convocando a população para se vacinar, chamando atenção para problemas de saúde pública. Então, eu tenho uma entrevista sua editada no meu canal do YouTube com Chico Pinheiro sobre H1N1. Também, de repente, vou pedir no intervalo para o Geraldo pensar essa entrevista. Seria ótimo. Então, esse papel, o que nós tivemos agora é uma caricatura disso. Nós tivemos agora um conjunto de ministros, e o atual ministro está nesse rol, infelizmente, na verdade, desorientadores, né? Negacionistas, né? Desmobilizam, se escondem.
Não aparece, não bota a cara em lugar nenhum. Se omitem. Não, eu acompanho, e às vezes até edito também, falas de coletiva da imprensa da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde da Austrália. E vocês veem que eles continuam fazendo coletivas de imprensa sobre Covid-19. Não parou. Quer dizer, há quanto tempo nós não temos uma coletiva de imprensa? Desde que o Mandetta saiu. Depois teve uma coisa meio cambeta com o Taixe, né? Que aí era o general Braga Neto que comandava a coletiva de imprensa sobre Covid. Um absurdo. Que antevinha a convocação de um paraquedista que teve a pachorra de dizer que não conhecia o SUS, né? Quer dizer, imagina você, na maior problema sanitário que o país, que as nossas gerações já viram, tirando o tabagismo, que fica a parte disso, mas você bota alguém que não conhece o SUS. Exatamente. Vou dar 2 exemplos mais para você entender. Por exemplo, esse vídeo que você transmitiu no início do programa, né? Nós estávamos numa luta importante, ratificamos a Convenção Quadro, ela estava sendo implementada. Havia um projeto de lei do senador Tião Viana, que proibia o fundo 315/2008. Exatamente. O que eu fiz? Para mim, aquela lei, a aprovação daquela lei era um passo de grande impacto na saúde pública, tá certo? E eu ia ficar no meu gabinete esperando acontecer? Não, eu fui lá na Comissão de Justiça dialogar e dizer, olha, a minha visão de sanitarista e como ministro é esta, isso ajudou. Um outro exemplo extremamente importante, olha só que coisa interessante. A minha equipe técnica detectou, lá por 2008, do programa de AIDS, o programa brasileiro, o melhor programa do mundo, né? Líder, que havia uma mudança do perfil epidemiológico dos novos casos. Além de nós termos um aumento da incidência em jovens, né? Homens que fazem sexo com outros homens e outros perfis, estava aumentando na terceira idade, acima dos 60 anos. Tá certo? Por quê? Porque não tem campanha de comunicação voltada para a terceira idade. Proteja-se, use camisinha, etc, etc. Isso na expansão dos remédios para disfunção erétil. Exatamente, também. Eu fui para as mídias e até falei uma coisa tipo assim, vocês ficam pensando que o coroa e a coroa ficam fazendo tricô e jogando baralho? Não, eles estão transando. Então você tem que levar informação de qualidade para que as pessoas saibam que em qualquer faixa etária não pode assumir uma situação de risco em relação ao sexo, né? Tem que se proteger a si e ao seu parceiro. Então são exemplos que mostram claramente, na minha visão, esse papel. O ministro tem que estar à frente, tem que chamar a atenção da sociedade para as grandes questões que estão impactando a maneira como as pessoas adoecem e morrem. Geraldo, o vídeo do coro está na ponta da linha? Vamos fazer uma pausa, 3 minutinhos, e o Geraldo vai colocar um coro do qual eu também participei, como amador que sou, amante da música, mas amador no canto. E é uma música que foi composta pelo Geraldinho Azevedo, e que a gente colocou, o Padilha, inclusive, que abriu a sessão do dia 31 de maio, Dia Mundial contra o Fumo, e ele abriu com essa música da maestrina Surama, e a música chama-se Fumar Pra Quê? Vai lá e daqui a pouco a gente volta. Se você está melhor, porque os sentidos me dão mais prazer, sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor e amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê?
sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Então essa música foi Fumar Pra Quê, do Geraldo Azevedo, pernambucano, querido, e a maestrina foi a Surama Oliveira, de Brasília, lá da Secretaria de Saúde de Brasília. Ela é enfermeira e ao mesmo tempo é maestrina e tem lá um coro. E para o dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, o pessoal da Secretaria de Saúde bolou esse coro usando a música do Geraldinho, que inclusive tinha parado de fumar e fez a música depois disso, e convocou, né, um pedido da Suelita e tal, lá de Brasília, é uma ordem para a gente, e convocou uma série de profissionais que lidam com isso, no Brasil afora, e fizemos um coro aí, eu acho que mais ou menos 20 e poucas pessoas, e deu esse trabalho legal aí que o Padilha abriu a sessão solene da Câmara dos Deputados do dia 31 de maio com essa música, e que passou a ser agora o mantra do nosso programa, que é uma iniciativa da minha ONG, da Centro de Apoio ao Tabagista, e essa música vai ser nosso mantra, Fumar Pra Quê? Mas voltando nós estamos agora novamente com bate-papo aqui com o ministro José Gomes Temporão, médico, sanitarista, foi pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, foi diretor-presidente do Instituto Nacional do Câncer e é um militante, né, um militante da saúde e qualidade no Brasil. E a pergunta que eu discuti aqui em off, durante esse intervalo, que eu queria fazer a ele, que ele explanasse, é que a gente ouve muito falar que o SUS, que é um sistema fantástico, né, que, volto a dizer, a deputada Érica Cocai disse que deveria ser tombado como patrimônio imaterial da humanidade, né, um super programa de inclusão social, o maior do Brasil, acredito. Mas eu queria saber de um especialista como o ministro Temporão sobre esse mito de que o problema do SUS é a má gestão e não o subfinanciamento, o financiamento abaixo da necessidade. Como é que você vê essa dicotomia ou as duas coisas acontecem? Eu agradeço a pergunta, porque vai me dar a oportunidade de tentar esclarecer isso. Quando a gente analisa quanto o Brasil gasta em saúde, é em torno de 9% do PIB, do Produto Interno Bruto. É quando você compara com Argentina, Chile, Inglaterra e outros países, é muito próximo, entre 8% e 10% do PIB. Então, o Brasil não gasta pouco, sim, é verdade. Mas quando você analisa por dentro como é que esse gasto se dá, olha que coisa interessante. Enquanto na Inglaterra 80% do gasto total é público, é dinheiro do governo, no Brasil é 45%. Então a maior parte do gasto em saúde no Brasil é de quem? Das empresas e das famílias. Como é que a empresa gasta essa diferença? Então, hoje nós temos 25 milhões de brasileiros, talvez mais, 30 milhões de brasileiros, que usam planos de seguro-saúde, e 90% dessas pessoas têm esse plano vinculado ao contrato de trabalho, carteira assinada, e o empresário paga ou a totalidade ou a maior parte desse gasto. Isso aí, se a gente soma indústria e serviços, isso deve estar em torno de entre 250 a 300 bilhões de reais por ano. Tá? E outros tantos 25% são gastos das famílias. Desembolso direto. Em quê? Medicamentos, principalmente, mas também procedimentos. Muitas vezes, uma pessoa tem um plano que não dá cobertura adequada, ela paga por fora um exame, paga por fora uma fisioterapia, paga por fora uma consulta. Uma pessoa que usa o SUS, está na fila esperando, não pode esperar, faz uma vaquinha, pede dinheiro emprestado, vai e gasta.
Então nós temos aí, olha que coisa curiosa, o Brasil tem um sistema universal, está no artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas quem gasta mais em saúde são as pessoas e as empresas. Quer dizer que o Estado gasta menos. O Estado gasta menos 45%. 50%, então, ele gasta menos que o resto. Um outro exemplo, eu vou chegar lá para responder a tua pergunta. Vamos comparar então o gasto per capita ano entre o SUS e entre o setor de planos e seguros, que cobrem esses 25% da população. O gasto privado é 4 vezes maior, o gasto per capita do SUS. Então é evidente que o SUS está subfinanciado. E agora com a emenda 95, que a partir de 2017 congelou os gastos sociais por 20 anos, piorou. O SUS perdeu 20 bilhões de reais, entre 20 e 30 bilhões de reais do seu orçamento por conta da emenda 95. Né? Então, quando você considera, além disso, um outro fator, que é o subsídio e a renúncia fiscal para o setor privado. Todo mundo, quando faz o imposto de renda, todo ano, abate os gastos com exames, consultas, internações eventuais, plano de saúde, etc, etc. Abate totalmente. Isso dá mais ou menos uns 30 bilhões por ano. Tecnicamente, a gente chama isso de gastos tributários. Gastos que o governo teria que receber como crédito e não recebe porque ele abre mão como subsídio para estimular o mercado. Isso é um absurdo, porque esses 30 bi poderiam vir para o orçamento do Ministério da Saúde. Então, o SUS está subfinanciado de qualquer ponto de vista. O novo governo vai ter que enfrentar essa situação. Por quê? Porque agora nós temos, além da dramática situação da volta da fome, nós temos a dramática situação, primeiro, dos milhares de cirurgias e atendimentos, de exames de prevenção represados que não foram feitos. Já tem estudos mostrando que por causa da pandemia. A mortalidade por câncer vai crescer nos próximos anos, por isso. Né? E a síndrome pós-Covid. Sofrimento psíquico, depressão, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, renais, estão pipocando e aumentando a demanda. Então, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que a dimensão da gestão é fundamental, mas aí eu diria, Alexandre, que é uma dimensão permanente. Todo e qualquer governo tem que tentar, da melhor maneira possível, qualificar, aperfeiçoar a eficiência do gasto, gastar melhor. Mas até para gastar melhor, para informatizar, para incorporar tecnologia, eu preciso de mais recursos financeiros. Então, essa é a equação. Eu tive conversando com um primo economista recentemente, até propondo a ele que viesse aqui ao programa um dia, mas para ele é um pouco difícil, porque ele está morando em São Paulo, mas a gente vai conseguir. O nome dele é Paulo Rabelo de Castro. Conheço. Conhece ele? Sim. Olha muito. isso. Ele foi presidente do IBGE, né? Foi presidente do BNDES também. E a gente estava numa reunião social, no casamento de uma sobrinha, e aí eu conversei, você vai lá no programa porque eu queria que você falasse sobre o Sistema Único de Saúde, com a visão de um economista e tal. E, enfim, essa conversa ainda não houve, mas uma coisa que ele me falou achei muito interessante, e eu tenho já uma ideia de que na China já se tem essa iniciativa, que é a questão do prontuário único. Ele assim, naquele bate-papo rápido, ele alegou, por exemplo, que às vezes a gente gasta muito dinheiro no SUS ou mesmo na medicina privada porque você repete muitos exames, e às vezes exames caros, tecnologia alta, você faz uma tomografia aqui, daqui a um mês você faz uma tomografia no outro lugar, tomografia computadorizada, que tem um custo. E você, na época que era ministro, e hoje, qual é a sua opinião sobre a gente realmente, você poder chegar em Manaus, ser atendido em Manaus, e num atendimento no Rio, quando você volta das férias, por exemplo, você ter acesso àquilo que aconteceu em você em Manaus? Essa questão é fundamental, é central. E, na minha época, nós não tínhamos tecnologia para isso, né? A microinformática estava engatinhando, a internet estava começando. Hoje você tem todas as condições. Você deu um exemplo perfeito. Você tem que ter uma carteira SUS, o sistema de informações do SUS e o sistema de informações da Agência Nacional de Saúde, que regula o setor privado, tem que estar interligados, de maneira que qualquer brasileiro em qualquer ponto do território, ao chegar no serviço de saúde público ou privado, o médico vai abrir lá. Primeiro a enfermeira ou o atendente. Aparece o histórico todo.
Sim. Última internação, último exame, toma tais medicamentos. Não naquela unidade, em todas as unidades do Brasil. Em todas as unidades, né? Há 3 meses fez o exame, os resultados foram esses, tá tudo lá. Né? Outra coisa que vai facilitar muito, o ressarcimento dos planos privados ao SUS, que é lei. Então, por exemplo, Essa lei é cumprida? Parcialmente. Mas é mais, se isso tivesse tudo interligado, era imediato. Está sendo atendido numa unidade pública. O senhor tem plano de saúde? Tenho. Qual é o plano? Tal. Qual é o número do plano? Bota lá, está lá. Imediatamente o ressarcimento aconteceria. Ele pode ter feito uma cirurgia, um internado, ou um procedimento qualquer. Os atendimentos de emergência, via de regra, o sujeito leva um tiro, o serviço público. Acidente de carro, ele atende. Depois que ele é salvo, ele vai para a hotelaria, que é no setor privado, né? Para descansar, para se recuperar. Mas a parte tirar aguda... os pontos. No Miguel Couto, aqui no Rio, no Souza que Aguiar. é o caro, né? Porque você manter a equipe, por exemplo, de uma unidade de emergência, você precisa ter não sei quantos anestesistas, não sei quantos cirurgiões de plantão, você tem que pagar esse pessoal todo, né? Mas, Alexandre, tem uma outra dimensão importante, você tocou num ponto, que é um mundo, né? E agora, com as novas plataformas digitais de comunicação, inteligência artificial, é inadmissível que hoje, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro nós temos as clínicas da família, né? Então as famílias dos bairros, elas estão ligadas a uma unidade, né? É inadmissível que hoje, para você marcar uma consulta ou fazer um exame, você tem que ir fisicamente lá, ficar numa fila, esperar. Isso. Tem uma coisa chamada WhatsApp, né? Todo mundo tem celular no Brasil, entendeu? Então tá lá, você, quer dizer, informatizar isso, incorporar as plataformas digitais no serviço de saúde, vai ser uma grande revolução. Isso é viável? Totalmente viável. Hoje em dia? E viável, custo efetivo e melhor, você vai ter uma quantidade de informações brutal. Porque saúde pública vive de informação também, né? Sim. Então, trabalhar essas informações, saber o que está acontecendo, fluxos de demanda, perfis de demanda, quem é que está procurando serviço de saúde em determinado momento, tudo isso vai ser extremamente importante. Vamos ver se a gente enfim, dá esse passo. Mas pelo que eu entendi, a gente não dá espaço com esse governo, né? Isso aqui não esquece. Então temos que esperar. Esse governo temos que removê-lo democraticamente, pelo voto. Mas uma outra questão que eu te colocaria agora, veio uma demanda de uma entrevistada nossa da semana passada, mas antes da demanda dela, eu vou abrir um pouquinho a questão. Eu acredito muito no movimento social, nas organizações, nas lideranças comunitárias, enfim, existe um grupo disponível, disposto a atuar, a contribuir com a saúde pública, com a sua comunidade e tal. E eu me lembro que assim que o atual presidente assumiu o governo, as primeiras semanas ou meses, ele praticamente acabou com todas as comissões que tinha a sociedade civil inserida, né? Um dos exemplos foram os conselhos de alimentação. Um outro exemplo que não tinha sociedade civil, mas tinha uma gama de representantes dos governos, é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, a CONIC. A CONIC fazia um papel extraordinário num programa que já é extraordinário no sentido de bom, que é o controle de tabagismo no Brasil, né? Então a gente tinha na CONIC encabeçado pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Executiva pelo INCA, duas instituições que você militou como ministro e como diretor do INCA. E aí, mas você tinha ministro da Educação, da Agricultura, você tinha representante da Agricultura Familiar, você tinha Receita Federal, você tinha um grupo para lidar com a questão do tabaco, que é fundamental. E me parece que existe uma questão meio autocrática, né, uma forma autocrática de gerir desse governo, que é como se quanto menos participação de pessoas, de organizações, de lideranças houver, melhor para nós, assim. Não sei baseado em que seria melhor, mas é o que a gente olha e vê, né? Por exemplo, a nossa convidada é de uma associação ligada à degeneração crônica muscular, uma outra é ligada à questão dos ossos de vidro, tem gente ligado por exemplo, ao tabagismo, como a nossa ONG, tem gente ligada à hanseníase, que estão aí trabalhando, querendo prestar serviço. Eu fui diretor técnico de um projeto internacional chamado Fundo Global Tuberculose Brasil.
começou a ser pensado em 2007, depois foi implantado em 2003, foi implantado em 2007 e acabou em 2013, que o Brasil mudou de patamar econômico, na época, inclusive, era o presidente Lula, e essa mudança tirou o Brasil. O Brasil não podia mais receber dinheiro externo porque tinha melhorado economicamente. Mas dentro do projeto Tuberculose, Fundo Global Tuberculose Brasil, o dinheiro vinha dos 7 países mais ricos do mundo e da Rússia, era o G8. Tinha um aspecto desse projeto que era financiar ações da sociedade civil. Eu mesmo coordenei, junto com o Roberto Pereira, um trabalho de financiamento de mais ou menos umas 30 ONGs, Brasil afora, que lidavam com infecção, tuberculose e HIV. Como é que você vê a participação da sociedade civil junto ao Ministério, junto ao governo sanitário do país? Ela é central. Aliás, o SUS inovou no nosso país quando a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica do SUS de 1990, ela cria exatamente as instâncias de controle social, né? As conferências de saúde que acontecem a cada 4 anos, que envolvem milhares de delegados e representantes da sociedade, e os conselhos, Conselho Nacional de Saúde, que tem representação dos governos, dos trabalhadores, dos empresários e de vários segmentos, e os conselhos municipais, estaduais e municipais de saúde. Além disso, nós temos uma miríade de organizações não governamentais que lidam com múltiplas dimensões, né? Questões de gênero, culturais, de raça, de saúde, de múltiplas demandas, né? Isso foi se avolumando e crescendo ao longo das últimas décadas. Um sinal de maturidade da democracia. A sociedade se organizando para pressionar os governos, ou trabalhar junto com os governos, para melhorar as condições de saúde, de vida, de transporte, de habitação, de salário, etc, etc. Uma marca deste governo, curiosamente, é a seguinte: é uma postura hostil a esse tipo de participação. Então ela é autocrática, como você falou. Mas olha só que coisa curiosa. Ao mesmo tempo, ela estimulou a criação de mais de 1.000 clubes de tiro nesse período. Então, o governo rejeita a participação da sociedade em múltiplas dimensões e estimula que as pessoas se armem, né? A CONIC foi um dos exemplos, né? Existem inúmeros outros conselhos, dezenas de conselhos que foram fechados. Eu vou dizer só um, muito técnico, olha que coisa importante. Eu criei na minha gestão uma coisa chamada Grupo Executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. O que é isso? Era um fórum onde o governo, indústria farmacêutica, de equipamentos, profissionais, especialistas, estados, municípios, governo federal, trabalhavam para quê? Reduzir a dependência brasileira de tecnologia de saúde. A gente importa hoje tudo da China e da Índia. Na pandemia de Covid, você lembra? Não tinha equipamento de proteção individual, não tinha respirador, não tinha teste, não tinha insumo de medicamento. Então, esse grupo executivo, a sigla GCIS, fazia isso, uma coisa de alto interesse nacional. Foi extinto também. Então, é inacreditável. Isso também está por trás de uma tentativa de ter menos transparência, menos controle. Sim. Porque esses fóruns ajudam a controlar o governo. Sim. Pressionam e cobram informação, cobram transparência. O que nós temos tendo hoje é o orçamento secreto do Congresso. Também não vamos jogar tudo em cima do presidente, não. O Congresso é parceiro, nessa visão atrasada. Tem sido parceiro, infelizmente. E falando da sociedade civil, vou passar para você então a pergunta que a nossa convidada do programa passado iria fazer ao vivo, por telefone, mas ela está numa live e não vai... Me mandou a pergunta justamente sobre que envolve a questão de recursos, né, financeiros. Ela ela diz o seguinte: como viabilizar a incorporação no rol do SUS de medicação para doenças raras, tendo em vista que o critério de custo-efetividade é o que mais pesa no processo de incorporação. Quer dizer, eu entendo que ela esteja alegando que, às vezes, a necessidade desse grupo de pacientes, como eles não são, comparativamente ao resto da sociedade, um número muito grande, pode-se entender que você usar recursos para beneficiar esses portadores de doença rara não seja custo efetivo.
Então a resposta é você que vai, porque ela disse que vai ver o vídeo depois. É uma pergunta de difícil resposta. Vamos lá. Nós temos um Maria grupo... Clara, desculpe, Maria Clara Migovski, o nome dela. Ela é prima do nosso colega Migovski. Nós temos um conjunto de doenças, não é, que afetam, cuja incidência é muito baixa, são doenças genéticas, algumas hereditárias, né? E que você tem grupos, às vezes, de população, num país como o Brasil, você tem grupos de 100 pessoas, de 300 pessoas, né? E com medicamentos, nem todos, pouquíssimos curativos, a maioria são medicamentos que atenuam sintomas, melhoram a qualidade de vida, né? Caríssimos, absurdamente caros, tipo assim, milhares de reais por mês para cada paciente, né? Então nós temos uma equação aí, quando ela reclama do custo-efetividade, que é exatamente, quer dizer, são estudos feitos em universidades, e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde do SUS analisa esses estudos para dizer se vai incorporar ou não, né? É possível que muitas dessas doenças, esses estudos não sejam custo-efetivos, né? Mas, por outro lado, existe uma demanda, as pessoas estão sofrendo, e a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Como é que você resolve essa equação? Como? Difícil. Uma maneira, né, que vem sendo explorada e que eu acho que é um caminho interessante, é exatamente o governo fazer parcerias com os laboratórios, porque são medicamentos todos protegidos por patentes. Não tem concorrência. Se não tem concorrência e eu produzo, eu faço preço. Paga quem pode. Os Estados Unidos, que gasta, a gente falou que o Brasil gasta 9% do PIB, os Estados Unidos gasta 17% do PIB. E é o pior sistema de saúde do mundo. Não tem nenhuma relação entre gastar muito e ter melhor qualidade do sistema de saúde. Nos Estados Unidos é uma coisa, na França é outra coisa, na Inglaterra é outra coisa, no Brasil é bem diferente, né? Nós já temos subfinanciamento. Essas parcerias podem se dar de várias formas, né? Elas podem se dar, por exemplo, através de um compartilhamento de risco. O que é isso? O governo assina um contrato com uma empresa que produz um medicamento para uma dessas doenças raras e eu vou pagar à medida que o uso do medicamento se comprove eficaz em atenuar sintomas, em reduzir morbidade, em reduzir mortalidade. Se o remédio não funciona, o governo não paga. E o laboratório e o governo compartilham esse risco. É uma maneira. Uma outra maneira é você fazer parcerias, juntar um conjunto de patologias mais raras, um conjunto de laboratórios e tentar construir uma equação que, do ponto de vista do Estado, seja razoável. Veja como é que é diferente, para quem está nos assistindo entender claramente. Quando eu tenho uma vacina, por exemplo, que vai ser aplicada em milhões de brasileiros, vou dar um exemplo. Vacina do HPV, previne câncer de colo de útero. Tem que ser usado em meninas e meninos ali entre 9 e 11 anos. Muito bem. Até alguns anos atrás, quem tinha R$1.000 para pagar por essas vacinas, ia na clínica privada e pagava. Ora, tinha uma questão de equidade. O que o governo fez? Chamou o laboratório, Merck americano, que detém a patente. O Butantan sentou com a Merck e fez um acordo de transferência de tecnologia. Olha, ao invés de você vacinar 10 mil crianças por ano, você vai vacinar 40 milhões de crianças por ano. Ganhando menos em cada vacina, mas você vai me vender a vacina por $10 cada dose, e você vai ganhar muito mais do que ganha hoje. E você, ao mesmo tempo, se compromete num prazo X a transferir a tecnologia para mim, para eu poder ter autonomia de produção. É exatamente o que está acontecendo nesse momento, essa parceria do Merck com o Butantan. Mas isso é uma coisa de grande escala. Das doenças raras, é de pequena escala. Por isso o impacto é muito grande. Esse é um dilema para todos os países do mundo. Vou te dar um exemplo. Na França, sabe como é que funciona? Quem está fora da norma e da legislação, essas pessoas não são atendidas. O que acaba acontecendo é que se criam organizações de defesa dos direitos dos pacientes. O que significa, para os leigos entenderem, estar fora das normas e da legislação? Paga. O que é estar fora das normas? Está fora das prioridades. O governo não paga por esse medicamento. Para essas pessoas se tratarem, elas têm que buscar no mercado. Mesmo que o medicamento seja eficaz reconhecidamente? Normalmente, ele não está no rol porque ele não é exatamente custo-efetivo.
Na Inglaterra tem uma autarquia nacional que chama NICE, uma autarquia nacional que é quem define tudo que é incorporado no sistema de saúde inglês. Lá não tem judicialização, não existe isso. O que o NICE publica, a lista, está lá. O que não está lá, o governo não paga. Aí você tem o quê? Movimentos filantrópicos, comunitários, doações, organizações não governamentais que acabam cobrindo e cumprindo mas isso. Eu entendo a questão da custo-efetividade, mas é paradoxal com o artigo 195 da Constituição, que fala que a saúde é um direito de todos. Sim, e um dever do Estado. Mas como os recursos não são infinitos, são finitos e o SUS é subfinanciado, o que você tem que fazer? Primeiro ponto que eu acho que você tem que fazer, isso o Congresso fez, né? Aliás, foi o Romário que liderou isso. Uma lei que proteja essas pessoas. Segundo, o Ministério da Saúde tem que ter uma política nacional, e já tem, voltada para as doenças raras. E terceiro, é você buscar uma solução econômico-financeira que proteja essas pessoas, mas não inviabilize o orçamento da saúde. De qualquer forma, esse grupo que a Maria Clara Migobski, primeiro ela é presidente de uma ONG, mas ela é ligada a outras ONGs que têm outros interesses que podem entrar nessa cápsula de doença rara. As primeiras reuniões que ela começou a participar enquanto grupo tem mais ou menos 6 anos. E eu acho que uma das formas também de pressionar o gestor, pelo menos a pensar mais nisso, é justamente essas organizações exercerem esse direito de pressão. Com certeza. Se vão ser bem-sucedidas ou não, se os recursos vão aparecer por causa disso, não sabe, mas ficar quietinho é que não vai resolver, né? De jeito nenhum. Eu acho que o papel dessas instituições é central. E ele tem sido, historicamente, muito importante. Existe uma organização não governamental que luta para o tratamento de todos os brasileiros que têm hepatite C, e conseguiu incorporar um medicamento para isso, né? E se você olhar, tem inúmeras. Tem de colostomizados, tem de... Enfim, N situações de saúde. Eu acho que essa mobilização espontânea... Agora, eu queria fazer um comentário com muito cuidado, que é o seguinte. Muitas das vezes, em algumas dessas situações, a indústria farmacêutica está por trás. Então, tem várias organizações dessas governamentais que estão sendo financiadas pelas indústrias que produzem os medicamentos. Aí você tem que tomar cuidado, porque você está diante de uma situação do ponto de vista ético delicado. Né? Não que essas entidades não possam e não devam buscar apoio para que o que elas compreendem como um direito seu seja cumprido. Perfeito, isso aí está perfeito. Mas é preciso tomar cuidado que muitas vezes, no próprio processo de judicialização, já tem estudos mostrando isso, que em muitos momentos é a própria indústria querendo incorporar um medicamento no SUS que cria o movimento de judicialização como uma maneira de abrir a porta. Melhor, enfiar o pé na porta, né? Bom, a gente, por exemplo, em relação à tuberculose, a gente diz que é um indicador social. Os países que socialmente estão em pior situação têm mais tuberculose. Nós estamos vivendo agora uma situação paradoxal que as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, câncer, a diabetes, isso está aumentando e hoje já representa mais de 70% das mortes no mundo. Ou seja, a doença infecciosa ela perdeu um pouco o status que tinha no sentido maléfico e as doenças crônicas estão assumindo isso. Mas o Brasil está convivendo com as duas coisas, né? Por exemplo, a questão da fome, né? Quer dizer, quando a gente diz que a tuberculose é um indicador social, o fato de que a fome está aumentando no Brasil, a gente já pode antever que a tuberculose vai aumentar no Brasil, né? Quer dizer, existem coisas que o ministro pode fazer, ou pode até dar o pontapé inicial, mas existe um modelo econômico que o país está assumindo num determinado momento que inviabiliza muito do que o Ministério poderia fazer. Primeiro, tirando recursos do Ministério, tirando recursos da ciência e tecnologia, mas também um modelo que leva a uma pobreza extrema, como a gente tem visto,
E como é que se lida com isso? Como é que se você está num grupo, vários ministérios, tem o ministro da Economia, tem o ministro da Fazenda, tem a cabeça do presidente, como é que você lida com a questão social na hora que você está fazendo a medicina, você está pensando em saúde? Esse tema é desafiador, né? E não é novo, né, Alexandre? Os médicos reformistas do século XVIII já diziam que a saúde é socialmente determinada, né? O Virchow falou aquela famosa frase que a medicina nada mais é do que política na sua mais alta essência. O que é isso? Né? O que nós chamamos da determinação social da saúde. A saúde é determinada exatamente pelo grau de escolaridade, renda, moradia, habitação, acesso à cultura, padrão alimentar, enfim. Renda, essas condições estruturais, que tem um papel central, né? Determinada doença vai se expressar. A tuberculose é um exemplo, você deu um exemplo bastante claro. E aí o ministro da Saúde tem uma limitação clara, porque ele lida já com a doença instalada ou ele implementa políticas que visam se antecipar, políticas de promoção da saúde e de prevenção. Mas vamos pegar aqui o câncer. O câncer hoje é a segunda causa de morte no Brasil, mas em 600 municípios brasileiros já é a primeira causa de morte. E nas próximas décadas será a principal, vai tomar o lugar das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Nós sabemos que existem alguns fatores que contribuem para aumentar o risco do surgimento de neoplasias do câncer, né? O tabagismo é um, o consumo excessivo de álcool, por exemplo, obesidade, exposição ao sol sem proteção, falta de atividade física regular, padrão alimentar. São básicos, isso que a ciência reconhece como fatores, né? Agora imagine uma família, brasileiro, o lar do homem comum e da mulher comum do Brasil, né? Eu não estou nem falando dos que hoje passam fome. Vamos dizer aquele pessoal que está ali na faixa até 3 salários mínimos, até 5 salários mínimos, né? Quando ele vai no médico, e o médico, você está acima do peso, tem que fazer atividade física, tem que comer mais frutas, legumes e verduras, grãos, menos alimentos semiprocessados ou ultraprocessados. Nós temos uma política, exemplo, o governo dá subsídio para a indústria de refrigerantes, que é um dos principais fatores que está por trás da obesidade, 2 bilhões ao ano. Comprar fruta, legume e verdura é muito mais caro do que comprar um empadão congelado semi-pronto no supermercado. É mais caro comprar, às vezes, leite do que cachaça. Então, tem uma estrutura fiscal que favorece enormemente um padrão alimentar ruim. E dentro desse padrão alimentar ruim, você tem, por exemplo, outro dia eu fiz uma sessão de fotos na Central do Brasil. E aí, aquele movimento, aquele burburinho, tem gente chegando de trem, saindo, e tem dezenas de lojas, né, de alimentação. E as lojas, basicamente, vendem carboidrato de farinha branca. Isso. E a um preço baixo. Então, você, por exemplo, come um joelho ou uma esfirra por R$2 mais um refresco. O refresco normalmente é adocicado, é com açúcar. Mas é acessível à pessoa. Você gastar R$2, se você for comer uma outra coisa mais saudável, ou menos calórico, sai muito mais caro. E também, talvez, não mate tanto a fome, né? Porque a fome mesmo do trabalhador, que a maioria que está na central está vindo do trabalho, exatamente. Mas mesmo os trabalhadores têm um padrão de renda muito baixo no Brasil, né? Exatamente. E às vezes não dá para ele comer na rua R$10, não dá. Se você pensar numa pessoa com diabetes, mesma coisa. Quer dizer, muito difícil ela poder cumprir a determinação, prescrição médica em relação ao padrão alimentar. Não, fora os que vão se tornar diabéticos porque não cumprem esse padrão alimentar. Inclusive, em relação à atividade física, quantos têm tempo, disponibilidade e espaço onde moram, seguro, para fazer atividade física, né? As pessoas estão vivendo para sobreviver. Aqui tem gente que, no Rio de Janeiro, região metropolitana, 2, 3, 4 horas por dia dentro do transporte público. Sair de casa, chegar ao trabalho, e sair do trabalho e chegar em casa.
Então, sem você... Por isso é que medidas, por exemplo, do ponto de vista de transporte público urbano, tem um impacto na saúde brutal. Tem vários estudos mostrando a relação entre tempo gasto em transporte público, estresse e hipertensão arterial. Quem é que consegue trabalhar numa situação, viver numa situação como essa? Infelizmente, essa é a realidade. No início do programa, você abordou uma questão que, para mim, é fundamental em termos de saúde pública e é uma das coisas que me motivou a deixar de ser entrevistado nesse programa e passar a ter um programa para entrevistar pessoas sobre o tema saúde. É a questão da comunicação, né? Agradeço muito aqui ao Geraldo Rodrigues, que nos acompanha já há uns 6 anos, a própria direção da rádio, mas eu acho que o Brasil comunica muito pouco e quando comunica, às vezes comunica mal, né? Como foi o caso agora da pandemia, que você, para estimular as pessoas a se vacinar, dizia que ninguém será obrigado a se vacinar, né? Mas você que foi ministro, qual é a capacidade do Ministério da Saúde em comunicar, em produzir spots, em produzir vídeos? Como é que as empresas de comunicação abrem espaço? Porque eu já ouvi dizer que é muito caro você usar, enfim, uma TV aberta ou mesmo fechada para comunicar a saúde do ponto de vista governamental, né? Como é que foi a sua experiência? Você tinha acesso a uma equipe boa de publicitários, de comunicadores, produziu material? Que tipo de material era capaz de ser produzido com o recurso que você tinha? A gente tinha sim, a gente tinha uma estratégia e uma estrutura. Se não me engano, era uma licitação onde foram contratadas 4 agências de publicidade que ficavam encarregadas, por exemplo, toda a campanha de comunicação de carnaval em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né? A questão da AIDS também, a questão da tuberculose, a questão da hipertensão. Tinha um calendário anual onde em cada momento, as doenças prevalentes, você tinha uma estratégia de comunicação e aí tinha desde cartazes em ponto de ônibus, rádio, TV. TV é um problema, acho que a gente tinha que pensar numa lei, não é? Isso. Por quê? Isso. Porque, na verdade, como é uma concessão pública, eu me lembro que sempre que eu queria ir na televisão falar alguma coisa, não era simples. E tinha que ser 1 minuto. Né? Eu acho que, na verdade, programas ou mensagens ou iniciativas da autoridade sanitária, né, de comunicar, de informar, de mobilizar ou de educar, deveriam ter um espaço maior. Quem está aqui no estúdio conosco para falar sobre esses casos de gripe suína no Brasil é o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ministro, muita conversa, muito obrigado pela sua presença aqui. Houve muita conversa em relação a essa doença, muitas informações. Quais são as medidas de imediato que o governo está tomando para o controle e a monitoração dos casos já confirmados? Bom, muito bom dia. Desde o início, quando a Organização Mundial da Saúde soltou o alerta de que uma nova doença havia surgido, isso é uma coisa muito interessante. Pela primeira vez na história da medicina e da saúde pública, nós estamos monitorando uma doença em tempo real. Isso nunca tinha acontecido antes. Nós colocamos em ação um plano que nós já havíamos começado a trabalhar, vocês lembram, em 2003, quando surgiu a gripe aviária. Então foi feito todo um trabalho de estruturação. Nós organizamos 19 centros de inteligência e vigilância nos estados. Preparamos 52 hospitais que estão com essas condições de atendimento do Hospital do Fundão para poder isolar os eventuais casos. Há um grupo executivo que se reúne todos os dias, composto por vários ministérios. Nós criamos um estoque de medicamentos. Nós temos hoje 12.500 tratamentos prontos, ou seja, eu posso tratar imediatamente, se eu precisar, 12.500 pessoas com o medicamento específico para essa doença. Mas, além disso, nós importamos e estocamos matéria-prima para fazer mais 9 milhões de tratamentos, se necessário. Estão na Fiocruz, os laboratórios das Forças Armadas estão prontos para começar a produzir, se necessário. Ou seja, e além disso, nós estruturamos o sistema de vigilância. Não é por eu ser ministro da Saúde e há 30 anos sanitarista, mas funciona, ele é bom. A gente percebe, as pessoas estão sendo orientadas, os casos estão sendo isolados, acompanhados, tratados, os contatos estão sendo monitorados e acompanhados para ver se algum sintoma surge. Então, todo o trabalho que devia ser feito do ponto de vista de contenção, de controle, está funcionando bem. É claro que nós estamos preocupados porque os cientistas, na verdade, Renato,
Eles não sabem exatamente o que vai acontecer com essa doença, porque é um vírus novo. Como é que ele vai se comportar? Aparentemente, a médica falou, os casos parecem ser moderados, não parecem ser muito graves, não é? Você vê que o México, no começo, anunciou um número de mortes muito grande, depois ele reduziu. Não eram mortes por esse vírus, houve uma mistura naquele início, né? Mas ninguém sabe se depois uma segunda onda, daqui a algum tempo, como foi no caso da gripe espanhola e da gripe asiática, o que pode acontecer? Por isso, nesse momento, a orientação é, nós detectamos que o vírus entrou, 4 casos. Ele não circulou, isso é muito importante. Ele entrou, mas não circulou. Não houve passagem de uma pessoa no Brasil para uma outra pessoa que não esteve fora. A orientação é redobrar a vigilância, manter a mesma estrutura, manter a mesma estratégia, as pessoas estarem bem informadas. O que o cidadão comum precisa fazer agora? Em primeiro lugar, confiar que tudo está sendo feito para a segurança dele. Segundo, as pessoas que estiveram em países com casos confirmados, chegaram ao Brasil e, a partir da chegada, dentro de 10 dias, apresentaram febre súbita acima de 38 graus, tosse, dor muscular, dor articular e dificuldade respiratória, devem procurar um serviço de saúde. Ou pessoas que não viajaram, mas entraram em contato com pessoas que chegaram de fora de áreas de risco, e apresentar esses sintomas, também devem procurar o serviço de saúde e relatar ao seu médico, olha, eu estou sentindo isso, cheguei do México, cheguei dos Estados Unidos, ou estive com a minha tia que chegou do México, que chegou dos Estados Unidos. Para quê? Para que a gente impeça, em qualquer hipótese, que o vírus circule. Essa é a questão central agora. Outra coisa, ministro, aqueles kits que chegaram ao Brasil para diagnosticar melhor, de uma melhor forma a doença, quantos são eles e o que muda no tratamento com a chegada desses kits? Mudou tudo, né? Porque, veja, por que demorou um pouco a chegar? Os kits são elaborados nos Estados Unidos, no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, né? Como era um novo vírus, teve que ser feito um novo sequenciamento genético e um diagnóstico, material específico para diagnosticar esse vírus específico. Ele chegou e vocês veem que rapidamente, tanto o laboratório da Fiocruz como o laboratório de São Paulo, do Adolfo Lutz, realizaram os testes rapidamente. Qual é a grande vantagem agora? É que nós vamos poder fazer de maneira muito rápida os testes nas pessoas suspeitas, descartar rapidamente aqueles que não são H1N1 e confirmar eventualmente novos casos. Para hoje está prevista a confirmação, o descarte de 15 Nós temos casos suspeitos? 15 casos sendo analisados e os resultados possivelmente sairão hoje. Ministro, como é que uma pessoa pode saber, uma pessoa que, por exemplo, apresenta sintomas de gripe comum, e como é que ela pode saber se ela está com a gripe suína ou com a gripe comum? Quais são, já que o vírus é novo, como o senhor está dizendo, é pouco conhecido da comunidade científica, quais são mais ou menos os sintomas que determinam que essa é a gripe suína? Não tem diferença. Do ponto de vista de sintomas do quadro clínico, é muito difícil, quase impossível diferenciar. A única certeza que eu tenho é o exame de laboratório específico para o influenza A H1N1. Por isso que eu reafirmo, apenas as pessoas que estiverem em área de risco, chegaram ao Brasil e apresentaram sintomas é que devem se preocupar e procurar um médico imediatamente. Os outros brasileiros, vamos tocar a vida, trabalhar, namorar, passear, não precisa se preocupar. Importante, não tem nenhum sentido usar máscara. A máscara é indicada para a pessoa que está em suspeita ou doente, para que ela não infecte outras pessoas. Nem para pessoas que andam de avião e vão viajar para países... Não tem o menor sentido. E a automedicação é a pior coisa que pode ser feita agora. Imaginar que eu vou me proteger indo à farmácia comprando um antigripal comum. Não existe, então, não existe proteção. Não existe, então, desaconselhamento para quem vai viajar para esses países? Veja, a orientação da Organização Mundial da Saúde é que não há restrição, há indicação de restrição ao trânsito. Mas quem pretende viajar para áreas de risco e essa viagem não é absolutamente urgente e necessária, eu recomendaria que aguardasse um pouco mais. Até porque, veja, o número de casos no México começa a cair, o número de casos nos Estados Unidos começa a cair. A Organização Mundial da Saúde não mudou o nível de alerta, continua alerta nível 5. Vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, quem não precisa viajar, pode esperar, aguarde. Quem é atendido por hospitais públicos, pelo sistema público de saúde, os médicos desses hospitais, ministros, estão preparados para diagnosticar essa doença, esses sintomas das pessoas? Por isso que nós estabelecemos uma rede de 52 hospitais de referência em todos os estados. Então, qualquer pessoa, por exemplo, ela chegou de um voo em São Paulo, ou no Rio, ou em Fortaleza, ou em Belo Horizonte, é um caso suspeito, ele é levado imediatamente em condições seguras para essa unidade de referência.
Então, há toda uma rede organizada e orientada para que essas pessoas sejam levadas para esses hospitais, onde protocolos muito bem estruturados são seguidos rigorosamente. Ministro, uma última pergunta. Vale lembrar que o consumo de carne de porco não tem nada a ver com os sintomas da doença, nem risco nenhum. Absolutamente nada a ver. A carne de porco industrializada, certificada pelos órgãos de vigilância, não oferece nenhum risco à saúde pelo seu consumo. Ministro José Gomes Temporão, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil, pelos seus esclarecimentos. Isso no mundo inteiro tem. Né? Você vai na Inglaterra, tem. Né? A gente tem essa dificuldade. Rádio também não é tão simples. Não, se você for anunciar um chá emagrecedor no rádio... Com certeza. Tem espaço aberto. Remédio. Remédio. Para dor de cabeça, para resfriado. Agora, para... Vem cá, me dá 5 minutos para eu falar sobre prevenção de uma neoplasia ou de promoção da saúde. Prevenção do câncer de útero, por exemplo, que é uma coisa que me assusta. Não estamos interessados, não tem espaço. Não tem espaço. É uma questão importante, você tocou num ponto central. Uma das dimensões mais importantes da saúde pública é a comunicação, informação e educação. A Fiocruz, que é uma instituição que você é ligado, fez, antes da pandemia, uma reunião, porque na primeira sessão seguinte, na primeira oportunidade seguinte que o Conselho Nacional de Saúde ia se reunir, pela primeira vez o tema da comunicação ia ser levado. Então eles fizeram lá na Fiocruz, eu participei dessa reunião, fizeram uma reunião para discutir o que se levaria como demanda para o Conselho Nacional de Saúde. Mas teve uma frase que era o mote dessa reunião, que eu achei super interessante, que sempre que eu posso eu relembro, que a informação é um direito da cidadania, não pode ser visto como uma benesse de um gestor, é um direito. A população tem o direito de ser bem informada para tomar as decisões melhores, né? Por exemplo, eu como militante contra o fumo, eu fico assim, para mim é um absurdo que o setor educação brasileiro trabalhe tão pouco essa questão junto aos alunos. Quer dizer, os meninos começam a fumar, na imensa maioria dos casos, 90%, antes de completar os 18 anos, né? Antes de chegar nos 19. Mas é ali que ele tinha que receber informação. E as famílias muitas vezes não têm informação, então estão comprometidas porque são fumantes, o pai ou a mãe ou ambos. E aí eu vejo que a escola está à margem disso. As escolas que fazem alguma coisa nessa área, as pessoas são entrevistadas, elas se exaltam, né? Porque realmente é uma coisa de vanguarda, mas não deveria ser de vanguarda isso. Deveria ser o feijão com arroz. O feijão com arroz, o aluno tem que saber informação antes de começar a fumar. Aonde que ele pode obter isso? Então, num momento, vamos dizer assim, para frente, vamos imaginar que você tivesse o poder de interferir nisso. Você falou assim, para a televisão talvez tenha que ser uma lei. Como seria esse projeto de lei, na sua cabeça, já que você citou? Você teria que definir um número X mensal, obrigatório, aberto para o governo veicular assuntos de tema de interesse de saúde pública. Porque a televisão é uma concessão pública. Exatamente, quaisquer assuntos. Quer dizer, a televisão passa propaganda de remédio, de plano de saúde, de cerveja, de alimentos ultraprocessados. Quer dizer, então a televisão é uma mídia que estimula assumir riscos que podem levar a doenças. Estimula um padrão de consumo, refrigerante, Coca-Cola, McDonald's, alimentos que a gente sabe que, se consumidos largamente, ninguém vai condenar ninguém porque comeu uma vez ou outra um hambúrguer ou um cheeseburger, mas comer hambúrguer ou cheeseburger todo dia definitivamente faz mal à saúde. Você tocou num ponto que me fez lembrar, me fez voltar anos atrás, 1987. A Constituição é de 88, né? A Assembleia Nacional Constituinte. Mas em 87, alguns sábios brasileiros se reuniram no Centrecom, naquela estrada Teresópolis-Friburgo, e ali, durante algumas semanas, foi elaborado um anteprojeto de Constituição que foi apresentado posteriormente ao Congresso que ia assumir, né, a Assembleia Constituinte. E o projeto chamou Projeto Afonso Arinos. Estava lá o Cândido Mendes, estava uma série de pessoas top, de intelectuais brasileiros,
E eu tive, dizem que Deus não dá asa à cobra, né? Mas eu tive a oportunidade de estar no dia que essa proposta, que eu vou falar em seguida, foi lançada e no dia que ela foi aprovada praticamente por unanimidade. A proposta era a seguinte: segundo aquela comissão, não deveria ser permitido anúncio de cigarro, bebida e remédio. Cigarro e bebida por serem produtos que podem gerar dependência. Então você não pode comunicar algo que pode gerar dependência. E os remédios por serem poder facilitar a automedicação. Então você ouve falar que um chá faz bem e você usa o chá. E aí eu estive presente na reunião onde isso foi aprovado. Aí eu falei, fiquei todo feliz, eu já era um militante contra o fumo. Chegou na Assembleia Nacional Constituinte, os deputados concordaram com aquilo, mas isso tem que ser uma emenda, isso não pode constar da Constituição, tem que fazer uma emenda posterior. Isso foi em 88. Para o anúncio de cigarro, isso aconteceu, se não me engano, em 2020, quer dizer, perdeu os 14 anos em que ficou se discutindo a emenda de proibição do anúncio de cigarro. Mas em relação ao anúncio de remédio e anúncio de bebida, a coisa não andou. Não Quer passa. dizer, isso já tem 40 anos, né? Não passa. Eu publiquei um livro em 1984 chamado A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. Foi o primeiro estudo feito no Brasil sobre propaganda de remédios pelo rádio e pela televisão. É mesmo? Tem como acessar esse livro? Pela editora Graal Paz e Terra. Olha! Então é um tema que sempre me fascinou. É um absurdo isso. Porque a propaganda de remédio não só estimula o consumo irresponsável, como muitos desses medicamentos podem dar efeitos colaterais graves. Sim. Entendeu? Sim. Então é um problema de saúde pública também. Bebida. Repete o nome do livro. A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. 1984. Como é que você acessa isso? Aí agora para só em sebo mesmo. Estante virtual, sebo. Estante virtual tem? Estante virtual tem. Geraldo? É bastante interessante. Anota aí para mim, para eu... Inclusive o primeiro capítulo quando acabar aqui, poder parte procurar. das propagandas de medicamentos que já apareciam nos jornais do século XIX. Sim. Aí vem depois o rádio, depois a TV, bem interessante. Você lembra de Pelé recomendando Vitaçai? Aí tá lá. Pelé foi o grande garoto propaganda. Aqui entre nós, muitos artistas ilustres e venerados fizeram propaganda de remédio, tá? Pela televisão. Inclusive a nossa querida Fernanda Montenegro, entre outras. Bom, mas é isso. E quando eu estava no Ministério, teve a famosa Lei Seca. Você vê. Eu sou do grupo. Eu tive até uma... Eu sou do grupo, do Fernando Diniz. Eu tive uma discussão pública muito desagradável com o Zeca Pagodinho, porque exatamente naquele momento o Zeca fazia propaganda de cerveja. Foi. E eu critiquei, eu me lembro, olha, o Zeca toca lá em casa todo dia, porque ele é um artista brilhante. Agora, como garoto propaganda de cerveja, meu amigo, está dando um péssimo exemplo para a garotada e para a juventude. Ele não gostou, foi reclamar com o Lula, entendeu? E aí, a partir dali, houve toda a discussão da Lei Seca, que no primeiro momento se tentou fazer, que era a proibição de venda de bebida em estradas. Isso. E ela acabou até evoluindo positivamente, o Congresso aperfeiçoou, que é a questão do teor alcoólico zero para poder dirigir. Né? Você vê que volta e meia tem acidentes dramáticos. O cara estava alcoolizado. Uma coisa que nós falamos sobre movimento social, a Lei Seca é fruto do movimento social. Total. O Hugo Leal, que hoje é deputado, ele era presidente do Detran e nós fizemos com que ele largasse o Detran e fosse para Brasília. Ele foi o relator do projeto. Exatamente. E o Fernando Diniz, que foi o motor disso, porque ele tinha perdido um filho num acidente de trânsito, né? Em 2003. Então, do ponto de vista de saúde pública, tabaco, bebida e medicamentos deveriam ser banidos. Publicidade. E se a gente não conseguiu isso até hoje, você acha, quer dizer, o cigarro nós conseguimos, só tem publicidade em ponto de venda, que já é um problema. Mas isso aí, você acha que são os lobbies que atrapalham? Total. Exatamente. Como ministro, como é que você vê o lobby dessas grandes empresas? Nós estamos falando aqui de diabetes, hipertensão, de obesidade, cigarro, álcool. O Ministério deve ser bombardeado, a Anvisa, por esses lobbies do capital. Eu diria que eles apostam muito mais no Congresso, porque é onde as leis serão ou não aprovadas. Né? Por exemplo, indústria de alimentos. A gente chegou até a começar uma parceria com a indústria de alimentos para tentar reduzir o teor de sal e de açúcar nos alimentos vendidos nos supermercados, em biscoitos,
E foi até uma parceria interessante, não foi de todo ruim, né? Havia obstáculos tecnológicos que foram sendo discutidos e se conseguiu ao longo dos anos reduzir relativamente o impacto disso, né? A concentração de sal e açúcar, principalmente. Mas eu diria que o grande lobby ele se dá no Congresso Nacional, quer dizer, não passa nada em relação à propaganda de bebida e de remédio no Congresso Nacional. Zero, não há hipótese. Mas será que é porque o movimento... A propaganda de medicamentos e o mito da saúde, perfeito. Tá bom, ótimo. Eu acompanho o lobby mais de perto, a questão do cigarro, né? Quer dizer, tem aqueles deputados e senadores que são claramente, na época que era possibilitado o financiamento privado das campanhas políticas e havia uma transparência, você via lá quem é que estava financiando a candidatura do Reis, por exemplo, da senadora Ana Amélia, né? Escancarado. A senadora Ana Amélia tinha uma curiosidade, porque ela era a musa do câncer. Se você botava câncer senadora Ana Amélia no Google, aparecia mais de 100 links. Então ela defendia os pacientes de câncer. E era a musa do tabaco. Era talvez a política brasileira que mais contribuísse para a indústria do tabaco. Verdade. Com leis, com posicionamento. Aliás, Alexandre, você que é uma liderança nessa área, né? A gente não custa nada repetir, quer dizer, a luta antitabagista que mobilizou a academia, médicos, especialistas, organizações não governamentais, governos, parlamento, é uma história de sucesso brilhante. Ela agora está sob ataque de novo. Sob ataque novamente. Mas o impacto foi maravilhoso. O ex-líder do governo na Câmara de Deputados fez lá uma reunião que pegaram o vídeo, o áudio, e ele dizia que o movimento contra o fumo aqui no Brasil era desses esquerdistas. Quer dizer, ele acha que a gente enfrentou o maior problema de saúde pública do planeta, é coisa de esquerdista, de comunista, enfim, é uma ideologia completamente deturpada. É ridículo, né? Para finalizar, faltam 5 minutos, não vai dar para você se expandir muito nesse tema, mas a academia brasileira, as escolas de medicina, como é que você está vendo? Porque a gente não vê muita ligação da escola de medicina vê mais institutos como a Fiocruz, mas com a governança, como você vê em outros países, produzindo muito material científico para ajudar na gestão. Falta a academia entrar um pouquinho mais na questão de abastecer o SUS de melhores condições? Ou não? Você acha que é o suficiente? E, além do mais, uma montanha de faculdade de medicina nova, de repente, né? Eu tenho uma certa preocupação em relação a um fator que é que na última década, nos últimos 15 anos talvez, houve um crescimento muito grande de oferta de cursos para as profissões da área de saúde. Não só a medicina. Não só a medicina, pelo setor privado. Acabou de ser publicado agora o ranking das melhores universidades da América Latina, né? Das 10 primeiras do ranking, 7 são brasileiras, todas públicas. As que não são públicas é a Pontifícia Universidade Católica, que é não lucrativa. Então, essa é uma preocupação. Segunda preocupação, começa a acontecer um fenômeno, a meu ver, muito preocupante, que é de oferta de cursos de educação à distância, de pós-graduação e de tentativas de graduação nas profissões da saúde. Já pensou o que é formar um fisioterapeuta à distância? É um delírio, né? Ontem eu estava lendo uma notícia de um colega nosso, médico, mas colega seu que foi ministro da Saúde, fazendo uma crítica a esse ensino à distância. Ele foi ministro, não sei se do Temer, como é que é o nome dele? Castro. Sim. Marcelo Castro. Ele foi ministro do Temer, da Saúde. Isso. Ele é parlamentar da Paraíba, se não me engano, senador. Ele fez uma crítica agora a essa questão. Eu nem tinha ouvido falar, eu não sabia que está havendo isso de ensino médico à distância. Está havendo uma grande pressão e isso é extremamente perigoso. Nós temos que partir para uma regulamentação rápida disso, porque isso é altamente danoso. Porque no caso das profissões de saúde, você sabe. Sim. Você tem que ser mão na massa, presencial, ao lado do doente, com o orientador, com
com o professor, senão que profissionais nós vamos ter para cuidar da saúde da população brasileira? Preocupante. Geraldo, você quer finalizar, fazer uma pergunta ao nosso ministro? Gosto de pegar assim, em cima do lado, para não ter que pensar muito. Vai passar? Eu só aprendi, só fiquei aprendendo. Mas é fogo, né? O ministro é bom mesmo. Gente, nós vamos encerrar daqui a 3 minutinhos e eu me comprometo a, no link do programa, não só no Facebook, mas no Facebook da rádio, do canal do YouTube, colocar o link para a entrevista do ministro aqui, que foi, se não me engano, em 2019, nós falamos sobre a importância do SUS. Eu acho que é complementar a essa entrevista de hoje. E eu queria, como de hábito, pedir a você para encerrar o programa em 2 minutos e meio. O que você gostaria de dizer aos ouvintes a respeito da saúde pública brasileira e, enfim, fique à vontade para fazer o seu caminho aí. Uma coisa positiva que fica dessa pandemia é que, a meu ver, houve uma mudança de percepção da sociedade brasileira, da população brasileira sobre o SUS. O SUS sempre foi atacado historicamente pela grande mídia, pelo mercado. Piadas. SUS não funciona, desperdício de dinheiro. O SUS é a política que mais transformou do ponto de vista de redução de desigualdade no nosso país nas últimas décadas. É um patrimônio. E acho que as pessoas perceberam durante a pandemia a importância do SUS. Então é fundamental que as pessoas tenham consciência que num país como o Brasil, o sistema de saúde é um fator fundamental de redução de desigualdade e de garantia de equidade. Pare para pensar um pouquinho. Se nós tivéssemos um sistema de saúde público, como tem a Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Canadá, e vai embora, que funcionasse, para que você usaria o setor privado? Para que gastar 300 bilhões por ano, os empresários, em planos de saúde, se você tem um sistema público que funciona? Para que você que tem um plano de saúde para sua família, que você gasta aí, sei lá, 3, 4, 5 mil reais por mês no plano, para que gastar esse dinheiro se você tivesse um plano de saúde, um sistema de saúde público que lhe atendesse? Então, o fortalecimento dessa consciência coletiva sobre a importância do SUS me parece fundamental, é o recado que eu deixo. Vamos pensar um pouco melhor em como defender o SUS, em como qualificá-lo, em como financiá-lo adequadamente, para que todos nós brasileiros possamos utilizá-lo. Apoiado, comungo com o que você disse, te agradeço, Temporão, porque hoje, um sábado à tarde, você aqui se dispondo a conversar com os nossos Foi um grande prazer. E Barato, você certamente vai ser convidado novamente. Outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, uma participação dele num evento na faculdade de Oxford, né? Sim, foi muito legal. Foi, quer dizer, não é pouca coisa ele estar aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Geraldo, muito obrigado também por você estar, como sempre, aí organizando essa apresentação nossa. E aos ouvintes, um bom fim de semana e divulguem a entrevista depois nas suas redes sociais, porque a informação muda comportamento. Grande abraço.